Salve cinéfilo entrincheirado, salve cinéfila entrincheirada, eu sou Nilvio Peçanha e este é o Cine Trincheiras. Logo de início já peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, enfim, pequenos gestos, pequenas ações que podem contribuir bastante com o nosso canal. Então, quero falar sobre esse momento pós-Oscar de Ainda Estou Aqui. E com foco mesmo na gente olhar para frente, para o futuro, no que isso pode representar para o futuro do audiovisual brasileiro. Então, é óbvio, pessoal, que o Oscar de melhor filme internacional vencido por Ainda Estou Aqui é histórico e deve ser celebrado, comemorado, enfim, isso para mim não tem a menor dúvida, tá? Só que é o seguinte, se isso não se refletir em algo que possa impulsionar a indústria cinematográfica brasileira, o audiovisual brasileiro, sinceramente vai pouco adiantar, além de termos momentos alegres, comemoração e tal, mas vai passar, esse momento vai passar e pouco vai restar disso. Então, é crucial que a gente use esse momento para se refletir num impulsionamento do nosso cinema, da nossa indústria audiovisual. E para isso, pessoal, é imprescindível que tenha uma política pública voltada para isso, um projeto político voltado para isso. E é justamente quando eu digo projeto político, são ações políticas públicas voltadas para fomentar, para impulsionar o nosso cinema. Porque o seguinte, pessoal, a gente tem duas questões que dificultam bastante a evolução, o crescimento do nosso cinema. A primeira delas é a rejeição do público. A gente precisa criar no público brasileiro, no brasileiro, na brasileira, o gosto pelo nosso cinema, o apreço pelo nosso cinema. Essa coisa de que filme nacional não é bom, não gosto. Gente, isso não é natural, isso foi criado, tá? Isso foi estabelecido por uma série de fatores. E como foi criado, foi construído, também pode ser desconstruído. Mas para isso, a gente precisa de políticas públicas, de ações que façam que o público vá mais ao cinema para ver filmes brasileiros. Por exemplo, que filmes brasileiros cheguem mais ao público, tá? A gente teve o Oscar, como Ainda Estou Aqui, mas, gente, o cinema nacional é premiado praticamente todo ano. Praticamente todo ano tem filmes, no plural, premiados pelos festivais e mostras do cinema fora, tá? do cinema no mundo afora. Então, assim, são obras como, por exemplo, O Último Azul, do pernambucano Gabriel Mascaro, acabou de vencer o Urso de Prata no Festival de Berlim. O Urso de Prata é o segundo prêmio mais importante do Festival de Berlim, que é um dos festivais mais importantes de cinema no mundo inteiro. E, gente, alguém tem dúvida de que O Último Azul vai ter uma dificuldade tremenda de distribuição, que muito provavelmente muitas brasileiras sequer vão saber da existência desse filme? Então, a distribuição é outra coisa que precisa ser e muito melhorada para fazer com que filmes de diretores e diretoras independentes, sem a mesma projeção e, claro, sem o mesmo poder aquisitivo do Walter Salles, que esses diretores possam chegar ao cinema, que os filmes desses diretores possam chegar aos cinemas, possam chegar ao público em geral. Então, a gente precisa de ações públicas, ações políticas que contribuam para a criação de um apreço maior do público brasileiro pelos filmes brasileiros e que melhore a distribuição dos filmes. A gente hoje em dia vê uma série de detratores, uma galera que se diz patriota aí, mas que adora falar mal de coisa brasileira, inclusive falar mal do cinema brasileiro. Mas é fácil de refutar o que esse pessoal fala, porque tem dois aspectos importantíssimos do cinema nacional. O primeiro é que o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro,
é uma peça importantíssima para desenvolver a cultura do país como um todo, a cultura do Brasil enquanto povo, né? Desenvolver, fortalecer a nossa identidade cultural. Então, assim, o papel do cinema é indiscutível nisso. É só a gente olhar, por exemplo, para o que está fazendo Ainda Estou Aqui. E é um filme só, mas olha o que ele está fazendo. Primeiro, se você pegar o livro do Marcelo Rubens Paiva, é um livro memorialista, fala das memórias, né, desse período aí de desaparecimento do pai. A gente vai ver, por exemplo, que ele relata ali que a família Rubens Paiva, logo depois, né, de toda a repercussão da questão do desaparecimento do pai, amigos se afastaram dela, pessoas se afastaram dessa família. Então foi uma família que foi escanteada. E esse filme voltou a fazer essa família ser reconhecida, ser celebrada. E antes que alguém chegue e fale, mas é mais uma família branca de classe média alta e blá, blá, blá. Gente, ok, é uma família de classe média alta, branca, mas a gente precisa lembrar que é a família de um cara que foi preso, torturado e morto por agentes da ditadura civil-militar, da covarde e nefasta ditadura civil-militar. E esse cara poderia ter viajado, saído do país, se exilado, como muitos e muitas fizeram. E assim, não estou falando quem saiu, quem se exilou, é covarde, estava errado, não, nada disso. Só que esse homem preferiu ficar e estava aqui contribuindo para camaradas que estavam justamente resistindo ao regime opressor dos militares. E ele foi morto por causa disso. Então, assim, a gente não pode desmerecer essa luta, a gente não pode desmerecer essa família. Para além disso, pessoal, a gente tem um filme que ajudou a jogar mais luz nesse período bizarro da nossa história. Justamente num momento onde a gente vê setores, parcela da população, falando que na época da ditadura era melhor, menosprezando os crimes horríveis que militares e demais agentes da ditadura cometeram durante esse período. Haja vista, por exemplo, que agora o STF vai se debruçar para discutir justamente essa questão do alcance da lei de anistia, né? Se a lei de anistia, ela realmente é válida para crimes hediondos que foram cometidos, como, por exemplo, o assassinato de Rubens Paiva, né? Então, e essa questão do STF discutir, debater sobre isso, com certeza também é fruto da repercussão do filme. Então, assim, pegando esses exemplos, a gente mostra o quão forte é um filme, o quão forte é uma obra cinematográfica, ou o quão forte essa obra cinematográfica pode ser. E então imagine se daqui a algum tempo a gente tiver 3, 4, 5 filmes como Ainda Estou Aqui, fazendo refletir, emocionando, divertindo, fazendo rir, amedrontando o público, né? No caso de filmes de terror nacional, que precisam muito ser fomentados. Enfim, imagine a gente tendo mais filmes como o Ainda Estou Aqui, com essa repercussão, fazendo mais pessoas irem ao cinema. A gente tem quase 200 milhões de pessoas na nossa população. Então, Ainda Estou Aqui chegou e já bateu 4 milhões de pessoas, de público. Era pra gente ter filmes batendo aí 20 milhões ou mais. A gente tem potencial para muito mais. O cinema nacional tem potencial para muito mais. Mas, novamente, para isso é preciso um projeto político, um projeto com ações de política pública. E ok, a gente pode ter parceria público-privada, a iniciativa privada que quiser investir no cinema nacional, ótimo. Mas, principalmente, a gente tem que ter o dedo das diversas esferas governamentais. A gente tem que ter políticas públicas voltadas para o fomento, o fortalecimento do nosso cinema, que, como eu apontei, culturalmente ele é super importante, né? Mas ele também tem uma importância imensa para a nossa economia. Por exemplo,
um estudo da Oxford Economics mostra que de 2019 a 2023, o audiovisual brasileiro gerou mais de 157 mil empregos. Vou repetir para a gente perceber. O audiovisual brasileiro gerou mais de 657 mil empregos entre 2019 e 2023, sendo que no meio disso aí a gente teve uma pandemia que sacudiu, afetou as economias dos países mundo afora, inclusive a do Brasil, né? Até mesmo que a gente tinha um governo que pouco se importava com a pandemia e com as pessoas que morriam por causa dela. Também em 2023, a gente teve o audiovisual brasileiro movimentando mais de 16 bilhões de reais. Gente, mais de 16 bilhões de reais é muita coisa. Esses dados mostram a importância do cinema nacional para gerar emprego, movimentar a economia. Investir no cinema é investir na cultura, no desenvolvimento cultural do nosso povo, no fortalecimento de uma identidade cultural do Brasil, do brasileiro e da brasileira. E investir no cinema, por exemplo, o dinheiro gasto no cinema não é gasto, é investido. Ele retorna economicamente e retorna cultural, socialmente. Ou seja, o cinema nacional é só um ganha-ganha. O público ganha, a economia ganha, a sociedade como um todo ganha. Ainda estou aqui conseguiu furar uma bolha cinéfila e fazer com que as pessoas do público em geral tivessem orgulho, tenham orgulho de um filme brasileiro. A gente precisa de mais disso, porque senão esse período de alegria, de comemoração vai passar e vai voltar a ser tudo como era antes. As pessoas olhando assim, não gosto de filme brasileiro. Não, cinema nacional não. A gente precisa parar com isso. A gente precisa fortalecer o nosso cinema e para isso um projeto político visando o crescimento, o fortalecimento da nossa indústria cinematográfica é essencial, ok? Então vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e todas e viva o cinema nacional!